A gente vai falar da rodada, dessa rodada desmembrada, né? Porque ontem nós tivemos jogos e hoje teremos mais partida do fim de semana. Vai ser a rodada mais longa do Campeonato Brasileiro dos últimos tempos. 3h04, a Mayra de Jaimo tá conosco. Sabe aquela coisa do frio e do calor? Coloca o casaco, tira casaco, coloca casaco, tira casaco. Tem intervenção, não tem intervenção, tem intervenção, não tem intervenção. Ô Mayra de Jaimo, você é a pessoa mais atualizada para nos dizer se vai rolar intervenção na Enel aqui em São Paulo por parte da ANEEL ou não. Boa tarde para você, Mayra. Oi, Ronald, Zaidan, boa tarde para vocês e para todos. Olha, Ronald, tá uma novela mesmo, viu? Mas a Agência Nacional de Energia Elétrica, agora há pouco, negou que vai fazer uma intervenção na Enel, disse que pretende apenas intimar a empresa por falhas referentes ao apagão em São Paulo da sexta-feira passada, que deixou 3 milhões de pessoas sem energia elétrica. E a nota enviada diz ainda que em nenhum momento o diretor-geral da autarquia, Sandoval Feitosa, afirmou ao governador de São Paulo e ao prefeito da capital que faria intervenção, que foi apenas explicado as possíveis penalidades administrativas, como multa, intervenção administrativa e intimação com fins de recomendação de caducidade ao Ministério de Minas e Energia. Só que um pouco mais cedo hoje, a gente confirmou diretamente com o governador que Sandoval Feitosa havia sim prometido pedir intervenção já na segunda-feira. Em entrevista exclusiva para a Rádio Bandeirantes, Tarcísio de Freitas disse que essa é a única solução. Ele destaca que o contrato atual é muito fraco e falta automação, equipe e empenho da empresa. Para mim é a única medida hoje que resolve, porque está na cara, está muito claro que os instrumentos regulatórios são frágeis. O contrato é ruim, é um contrato muito antigo. É muito fácil atingir os indicadores que estão previstos no contrato, ainda mais com os expurgos em situações de eventos climáticos, que não deveriam ser uma novidade. Se você pegar as cartas do Padre Anchieta para Santo Inácio de Loyola, no século XVI, ele já narrava a gravidade das tempestades que arrancavam árvores pelas raízes. É só ler as cartas de Anchieta. Então a gente está vendo a repetição disso. O que falta? Falta automação na rede, falta georreferenciamento das árvores, o cuidado de fazer a poda naquelas árvores que interceptam a rede, né? Falta gente para trabalhar, falta eletricista, falta equipe, né? Então falta empenho. E de acordo com o governador, uma intervenção faria com que os investimentos aconteçam. Para mim é a única medida hoje que resolve, porque está na cara, está muito claro que os instrumentos regulatórios são frágeis. O contrato é ruim, é um contrato muito antigo. É muito fácil atingir os indicadores que estão previstos no contrato, ainda mais com os... Ô Mayra, só me fala, porque só há uma repetição, essa daqui já é a anterior, correto? Isso. É a anterior. Vou soltar de novo a que fala de investimentos da intervenção. Ele já falou de investimentos que eu entendi que deveria ser essa aqui, ó. Como é fácil cumprir os requisitos regulatórios, né, os indicadores que estão no contrato, e muito fácil, isso não representa desafio, a empresa não faz nada mais além disso. Então ela não faz nada e não investe naquilo que não vai gerar receita, daquilo que não vai ser agregado em tarifa. Então esse é o cenário. Então existe um desincentivo para a empresa fazer o investimento que ela deveria fazer e ela não está preocupada em qualidade de serviço. A intervenção tem o poder de promover esse investimento, que é uma empresa geradora de caixa, e ela precisa fazer os investimentos para melhorar a qualidade na prestação de serviço, né? Porque não tem outra maneira. Se não tiver intervenção, isso não vai acontecer, a gente vai estar amargando aqui a cada chuva, a cada ventania, um apagão. Basicamente ele diz que não há um interesse da empresa em fazer investimentos que não deem retorno. Então, tanto que, por causa disso, o presidente da Enel São Paulo vem pedindo uma modernização no contrato de concessão. A gente até trouxe isso aqui ontem, depois da coletiva de imprensa da Enel, para ter mais incentivos financeiros para fazer os investimentos. E o governador de São Paulo também fez críticas diretas ao presidente da Enel São Paulo por causa dessa declaração. O que não faz sentido é você ter milhões de pessoas sem energia 5, 6 dias. Né? Se ele tivesse vergonha na cara, ele não falaria isso. Ele não precisa de modernização no contrato, ele precisa arregaçar a manga e trabalhar. Né? Deixar de ser picareta, cara de pau e fazer o que tem que ser feito.
E o governador disse também que a atividade do gabinete de crise montado para monitorar os desdobramentos dos temporais previstos para o estado hoje, no fim de semana, vai ser permanente a partir de agora. Então, vai ser montado toda vez que tiver previsão de um evento extremo, especialmente para inspecionar o trabalho e as ações da Enel, que vem sendo falhas. Segundo o governador, a empresa prometeu manter de 700 a 1.200 equipes mobilizadas hoje, mas isso não aconteceu. Eles fizeram ali uma fiscalização um pouco mais cedo e só havia cerca de 200 equipes e ainda algumas tratando de coisas que não têm a ver com o restabelecimento da rede. Então ficou essa novela, né, Ronald? O governador falando que o presidente da ANEEL disse que faria a intervenção, mas agora, por fim, a ANEEL mandando uma nota e negando, por enquanto, essa intervenção. Perfeito. Valeu, Mayra. Obrigado. Só tinha você lá, né, Mayra? Sim, foi exclusiva para a Rádio Bandeirantes. Perfeito. Boa. Ótimo. Valeu, Mayra. Obrigado. Bom descanso para você. Valeu, para vocês também. Abraço, Mayra. Ô Zaidan, eu já li muito contrato de concessionária de rodovia, né? E porque lidei muito tempo com isso. E aí, as especificidades são quantos minutos para tapar um buraco, quantos minutos para a liberação da pista após um evento, quantos minutos para passar um carro de socorro a cada poste que registra a passagem do carro de socorro, quantos minutos para um atendimento. Então tem uma série de coisas para serem cumpridas e ali se estabelece se fez ou não jus ao contrato do jeito que tem para ser feito. Agora, no caso da concessionária de energia, a Enel aqui em São Paulo, o governador fala do contrato antigo e eles citam a fragilidade, ou seja, para atingir essas metas parecidas, mas com a sua especificidade, é fácil e não precisa ser tão efetiva para uma cidade que hoje demanda muito mais, a grande São Paulo que demanda muito mais. Segundo o Tarcísio, o contrato é ruim, as exigências são poucas, o nível de exigência é baixo e a empresa se sente confortável, né? Porque ele disse que com muita facilidade ela atende às exigências do contrato, porque são poucas e baixas, e não quer saber de ir além do que está na exigência contratual, exatamente para ter um lucro mais rápido e mais garantido e mais fácil. Ou você faz outro contrato, ou em razão da situação emergencial da sociedade, você faz uma intervenção. Ou há um acordo bilateral para um novo contrato com outro tipo de exigência e especificando o tipo de trabalho que deve ser feito, a resposta que deve ser dada, tem de ser dada a cada evento como esse, que se tornarão cada vez menos excepcionais, vão acontecer com mais frequência, ou então você tem de esperar 2028, né? O Tarcísio, claro, ele está, até por razões políticas, né? Ele viu que era o momento de endurecer, aí passou inclusive um pouco os limites, né? Ultrapassou limites, esse picareta, não, calma, devagar. Além de ler as cartas do Anchieta, ele pode ler também outra literatura interessante, né? Como o Padre Vieira, acho que ele ganharia bastante com isso. Mas então, claro, tá todo mundo aí com um discurso pesadão, né? Batendo na mesa, Boulos, Tarcísio, Nunes, mas a questão prática, realista é essa, ou você faz um novo contrato, e aí é preciso um acordo bilateral, você não pode obrigar ninguém a assinar um contrato diferente, ou tem de esperar 2028, ou em razão da emergência, buscar uma intervenção. São as três possibilidades. Leões já foram mais gatinhos em outros eventos complexos também, né? Já foram. 3h13. Quero trazer aqui uma fala do subprocurador-geral da República, o Luiz Augusto Santos, deu entrevista aqui para o Manhã Bandeirantes, falando sobre a situação das agências reguladoras. E ele fala especificamente
Daniel. Importante ouvir. A Agência Nacional de Energia Elétrica é responsável por acompanhar o trabalho das concessionárias, tudo mais. Para o subprocurador-geral da República, Luiz Augusto Santos, as agências fiscalizadoras estão abandonadas. Vamos ouvi-los. As agências estão, eu não vou dizer sucateadas, mas todas elas estão com problemas. Por exemplo, os quadros de conselheiros não estão completos. A ANEEL está faltando 2 conselheiros, fica travada. É uma atuação do governo que tem que indicar esses conselheiros a completar o colegiado desses órgãos das agências que fazem a fiscalização, o acompanhamento dessas concessionárias. Aí nós temos outro problema. Não tem quadro, não faz de conta. As agências são muito pequenas. Se no conselho de direção não está completo, sei lá, a fiscalização. Não sei se é por serem pequenas que elas normalmente protegem aqueles que elas deveriam fiscalizar, muitas vezes, né? É isso que acontece. Ou, do outro lado, tem que vir alguém do governo ou do ministério que tem conexão com essa agência para dizer exatamente o que está acontecendo, né, Zaidan? Claro, o Fernando Henrique, quando propôs a formação dessas agências com independência em relação ao governo e tal, seja estadual, seja federal, ele apresentou como panaceia. E é claro que não é. Depende da estrutura, capacidade de trabalho, e é preciso ter gente, ter investimento, e também, claro, saber quem influencia as decisões das agências, né? Se não é o governo, como defendia o Fernando Henrique, não pode ser o governo, também não podem ser as empresas, né, que assinam contratos e que devem ser fiscalizadas. E esse é um dos graves problemas. Agora, o que nós ouvimos aí agora é que as agências não estão preparadas e aí o poder público também tem de responder. Não basta reivindicar que as agências tenham acesso aos documentos, recebam explicações, fiscalizem. Eles precisam equipar as agências, né? Permitir que as agências tenham condição estrutural, física, para que realizem seu trabalho. E não permitir que a agência seja escritório de advocacia da empresa que é, não vigiada, mas que é fiscalizada, né? Ou deveria ser, né? Deveria ser, exatamente. 3 horas e 16 minutos.